100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o pastor cuidou. Porém, uma tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhe: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai no sangue que estiver na bacia, e lançai na veiga da porta, e em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na veiga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Estamos aqui novamente, mais uma vez, com as bênçãos de Deus, ou debaixo das bênçãos de Deus. Graças a Deus por mais este dia. Acabamos de ler a mesma escritura de ontem. Êxodo capítulo 12, versículo 21 em diante. Continuemos nesta meditação. Aqui nós estamos falando das leis de Deus, falando da palavra de Deus como uma lei de Deus. E como já dissemos no culto anterior, no culto doméstico anterior, na edição anterior, que nós, como filhos de Deus, nós como cristãos, nós amamos. E isso não é apenas um dizer externo, né? Algo da boca para fora, mas isso preenche o nosso interior. Outro dia eu fiz um comentário com a família. Eu disse: eu creio que mesmo se eu não fosse um cristão, eu permaneceria com esta natureza. Mas, por um outro lado, foi só uma expressão, né? Se eu tenho essa natureza, é porque eu sou um cristão. Se eu não fosse um cristão, porque ser cristão é ser como Cristo. É forte essa expressão, né? Ser cristão é ser como Cristo. Se eu não fosse um cristão, eu não teria essa natureza. A natureza seria diferente. Uma coisa não pode ser desconectada da outra. Mas graças a Deus por sermos cristãos, por sermos filhos, por estarmos lutando. Outro dia alguém perguntou: você é pastor? Eu disse: eu luto constantemente para ser um pastor. Às vezes podemos dizer assim: eu tenho título, Deus confiou a mim esse título, e eu estou lutando para ser de fato um pastor de verdade, né? Eu estou lutando para ser cumpridor da lei, porque eu gosto tanto desta lei. Vou repetir algo que nós já dissemos aqui várias vezes no culto doméstico. O profeta de Deus para esta era diz que vida cristã é uma vida diária. É uma vida de buscas diárias. Não é simplesmente eu sou cristão e agora eu posso caminhar de qualquer jeito ou algo assim. Não, mas é uma vida de buscas diárias. É uma vida de ajustes diários. Eu leio essa lei e eu acho isso tudo lindo, maravilhoso. Eu concordo com o que está escrito aqui.
eu não concordo às vezes é com a minha própria natureza. É com ela que eu não concordo. Mas falando da lei do Senhor, nós acabamos de ler a palavra de Deus, a instituição da primeira Páscoa, e, como já dissemos também, Moisés repassando a palavra de Deus ao povo, como que deveria ser, né? Como que deveria acontecer. E perceba que a ordem, a lei, era que deveria matar um cordeiro, o sangue ser recolhido em uma bacia, e aquele sangue ser aplicado nos 2 umbrais das portas. Não era suficiente apenas passar em um lado da porta, em um umbral da porta. Tinha que ser nos 2. Se a lei dizia os 2, tinha que ser os 2. E olha, ambos os umbrais da porta. E meditando nisso, eu pensei, será que alguém não pensou que, por ser algo tão estranho, passar sangue na porta, isso é muito estranho? Não, mas se é um sinal de Deus, nós temos que cumprir isso de alguma forma. Quem sabe aquela pessoa que morava lá na periferia, lá mais afastadinho, poderia ter pensado assim, olha, eu estou aqui mais afastadinho na periferia, ninguém tá vendo mesmo. Eu tenho uma tinta vermelha aqui na minha casa. Sangue é vermelho, eu também tenho uma tinta vermelha, eu não vou matar meu cordeiro. Eu não vou passar algo tão estranho na porta, isso pode causar um mau cheiro depois. Isso pode se tornar um tanto fétido. Posteriormente, no dia seguinte, nos dias seguintes, isso pode se tornar um tanto estranho. Mas eu tenho uma tinta vermelha aqui na minha casa. Eu vou usar essa tinta vermelha. Ah, irmãos, isso não era suficiente. Porque a palavra de Deus disse que era para ser sangue do cordeiro e tinha que ser nos 2 umbrais das portas. Só um não resolvia. Tinta vermelha também não resolvia. A palavra de Deus penetra no mais profundo do nosso âmago, penetra até as juntas e medulas, penetra em todo o nosso ser. Será que a palavra de Deus não era suficiente para entender que aquilo era tinta? Que aquilo estava errado, que aquilo havia uma falha? Sabe, irmãos, Deus sempre requereu perfeição naquilo que Ele determinou. Perfeição. Se era nos 2 umbrais, tinha que ser nos 2 umbrais. Se era sangue do cordeiro, tinha que ser sangue do cordeiro. O profeta de Deus para esta era, falando ainda de Moisés, um pouco antes aqui, quando ele esteve na sarça ardente, quando ele avistou aquela sarça pegando fogo, e aquela voz saiu daquela árvore pegando fogo, né? Aquela sarça que pegava fogo e não se consumia, aquela voz disse para ele, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Ah, se tão somente Moisés pudesse dizer assim, essa voz está vindo do alto, é de Deus. Então não tem que mexer nos meus pés, eu vou tirar o meu chapéu. Em reverência eu vou tirar o meu chapéu. Não, pés não tem nada a ver, eu vou tirar o meu chapéu. Aquilo não era suficiente, porque a ordem era tirar os sapatos dos pés, tirar as sandálias dos pés. Deus sempre foi muito criterioso, irmãos. E no que a palavra disse para fazermos, nós temos que fazermos. Porque é uma lei. E se não cumprirmos com esta lei, pagaremos o preço. Nós não temos que tentar distorcer ou tentar encontrar uma justificativa para a lei do Senhor, para nos justificar na lei do Senhor. Não! Como cristãos, nós lemos e olha, nós impressionamos. Meu Deus, que coisa linda que eu encontrei na palavra. Meu Deus, mas que coisa bonita. Meu Deus, mas que coisa boa isso aqui. E se eu não estou cumprindo, o que eu devo fazer é me ajustar. Né? Então, olha, a lei do Senhor precisa ser cumprida. Cumprimento da lei
nos traz vida. Falamos isso no culto anterior. O descumprimento da lei é morte. E até os dias de hoje permanece da mesma forma. O descumprimento da lei causa morte. Deus tem prometido vida, Deus tem prometido vida eterna para nós. Mas se não cumprirmos com a lei do Senhor, então não teremos vida eterna. Não tendo vida eterna, teremos morte. Aqui, na mensagem, o lugar de adoração escolhido por Deus, parágrafo 55, o profeta de Deus diz algo muito importante. Ele diz assim, e agora é a mesma coisa hoje. Há somente um lugar que a morte espiritual não pode atingir. Então cumprir a lei é vida, descumprir a lei é morte. Então que lugar é esse? É a palavra. É a palavra. Há somente um lugar que a morte espiritual não pode atingir. Que lugar é esse? É a palavra de Deus. Aleluia. A morte não pode atingir a palavra, porque ela é a palavra viva de Deus. Aleluia. Vou voltar a dizer, estou sendo repetitivo. E nós amamos essa palavra de Deus, graças a Deus. Mas quando se coloca credos com ela, quando se mistura algo com ela, a palavra se separa, como água e óleo. O profeta diz aqui, ela se separa como água e óleo, não se consegue misturá-lo. Portanto, veja você, quando o credo entra numa denominação, quando o credo entra em uma determinada igreja, quando uma opinião própria entra em uma determinada igreja, todos vão atrás dos credos. Todos vão atrás, porque aquilo é agradável ao natural, ao humano. Todos vão atrás do credo. E a palavra, enquanto todos vão atrás dos credos, o que acontece com a palavra? O profeta diz, e a palavra desfalece. Meu Deus! Que Deus me ajude a nunca causar este efeito na palavra de Deus. Usar as minhas próprias palavras, usar os meus próprios eus, as minhas próprias opiniões para com a palavra de Deus, porque isso faria com que a palavra desfalecesse. E a palavra desfalece, mas segue adiante. Com outros e aumenta a mais, pega impulso. À medida que ela vai da justificação, santificação, batismo do Espírito Santo e adiante para o grão. Eu quero que esta palavra esteja comigo. Eu não quero fazer com que ela se separe de mim como água e óleo. Eu não quero fazer com que ela se desfaleça e siga adiante, porque ela continuará. O profeta está dizendo, ela continuará. Ela se desfalece, mas ela continuará. Aleluia. Está vendo o caminho que Deus trilhou, trazendo o seu nome o tempo todo, bem no mesmo modo, porque ela é a palavra de Deus. Note, ela não pode morrer. A palavra de Deus não pode morrer. A palavra de Deus não pode trazer dúvida. A lei de Deus não pode morrer. A lei de Deus não pode trazer dúvida. Ela é infalível. Aleluia. A palavra da vida não pode morrer. Descumprir é morte. Cumprir é vida. A palavra da vida, o cumprimento da palavra não pode morrer. Se você cumpre, você tem vida, você tem benefícios, você é abençoado. Aleluia! Note quão perfeito agora. O anjo da morte não foi proibido de atingir o grande povo intelectual do Egito. Não foi atingido de atingir suas terras sagradas, nas suas edificações, seus faraós,
ou os sacerdotes do país, o anjo não foi proibido de atingir. Mais adiante, quando nós lemos aqui, nós vamos ver que a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor passou por toda a terra. E naquela noite, naquele dia seguinte, em quase todas as casas havia uma morte, havia um velório que estava sendo executado ali. Ele podia atingir qualquer edificação, qualquer lugar, qualquer pessoa, mas ele não podia atingir onde o cordeiro estava. Veja bem, se você está usando a palavra de Deus, se você está cumprindo com a palavra de Deus, qual que era a pena? Qual que era a pena aqui? No versículo 23, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vir o sangue na veiga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para ferir. O destruidor, irmãos, nós convivemos com isso. Nos dias de hoje, o profeta disse que nos dias de hoje não é diferente. É a mesma coisa. Se você está com a palavra de Deus, se você está cumprindo com a palavra de Deus, você não tem que ter medo de sair de casa, porque o destruidor não vai destruir a sua vida, não vai destruir as suas finanças, não vai destruir a sua saúde, mas pelo contrário, você terá vida e vida com abundância. Aleluia. O destruidor não atinge. Ela podia atingir qualquer edificação, qualquer lugar, qualquer pessoa, mas ele não podia atingir onde o cordeiro estava, onde estava o cumprimento da palavra de Deus. A morte não podia atingir onde este lugar provido de Deus se encontra, e este se encontra no cordeiro. Qual que é o lugar provido de Deus? Aqui eu te apresento. Eu te apresento esse lugar provido de Deus para nós estarmos, para nós vivermos, para nós permanecermos, para nós nunca sairmos. Aleluia, graças a Deus. Senhor Deus, pedimos ao Senhor neste momento, nos ajude a permanecer. Que o Senhor possa permitir, Senhor, estarmos protegidos pelo Senhor. Se tão somente estivermos na sua palavra, estaremos protegidos pelo Senhor. No nome do Senhor Jesus, proteja os teus filhos, Senhor, que o destruidor possa passar de largo, que o destruidor possa passar adiante, porque nós estaremos protegidos pelo Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe mais uma vez. Até a próxima oportunidade. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Fala o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração.
lhes for, teus amigos te desprezam, conta isso em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é o verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou. Derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar gozo em vida e no futuro. Nele podemos alcançar.